Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos filhos na fé, aqui quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani, com a graça de Deus, com a intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora da Piedade. Estamos chegando com o nosso programa Verdade e Vida, este programa de evangelização da Igreja Católica Apostólica Romana. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, o capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus caminha conosco, Jesus está no meio de nós e proclamamos isto a cada Santa Missa, a cada celebração eucarística, e Jesus está no meio de nós, caminha conosco para saciar a nossa sede, a nossa fome, para saciar e curar as nossas enfermidades. Jesus, que depois da morte de João Batista, entra no barco, atravessa para o outro lado e vai para um deserto afastado. Porém, se rezarmos bem neste Santo Evangelho, percebemos aquilo que Mateus falou. Jesus foi para um lugar deserto, mas a multidão foi atrás dele. Aquele povo estava com fome de Deus, com sede de Deus, Jesus querendo um momento de retiro, de oração, mas o povo estava sedento, o povo estava com fome de Deus e fizeram um sacrifício. Segundo o evangelista Mateus, eles foram a pé atrás de Jesus. E quando Jesus viu aquela multidão, sentiu compaixão, porque é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. E logo ao ver a multidão, curou muitos enfermos, libertou a muitos. Mas este Deus amoroso, misericordioso, viu que aquela multidão tinha fome. Mas não era fome de um pão, que eu como agora e daqui a 2 horas eu estou com fome de novo. Mas era o pão descido do céu, era o pão dos anjos. É o próprio corpo e sangue de Cristo que nos alimenta e que um dia vai nos dar a vida eterna. E aí, se vocês ouviram bem, meus caríssimos irmãos e irmãs, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E quando os discípulos disseram: Manda este povo embora, Senhor, despede esta multidão, Jesus disse: Não, dai-lhes vós mesmos de comer. Ora, o que os discípulos tinham? 5 pães e 2 peixes. Ora, 5 pães e 2 peixes.
para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Ora, 5 pães e 2 peixes não alimentavam nem os discípulos, que eram 12. Não tinha como alimentar nem os discípulos de Cristo. Mas foi aqueles 5 pães e 2 peixes o necessário para o milagre da multiplicação, para mais uma vez Jesus mostrar a sua autoridade, mostrar o seu poderio, mostrar que Ele é Deus no meio de nós. Fez a multiplicação e, através dos discípulos, matou a fome daqueles homens e daquelas mulheres, e todos ficaram satisfeitos, saciados, e ainda sobrou muitos cestos. Ora, Deus, e Cristo é Deus no meio de nós, mata a nossa fome mediante a igreja. Se foi através dos discípulos que aquele povo recebeu o alimento, pão descido do céu, corpo de Cristo, então é pela igreja que nós somos saciados. É pela igreja que Deus mata a nossa fome, a nossa sede existencial, temporal e espiritual. Então devemos buscar, fazer todo o sacrifício para nos alimentar do corpo e sangue de Cristo, multiplicado a cada Santa Eucaristia. E os milagres, eles continuam a multiplicar, porque Deus continua no meio de nós. Então que possamos, como esta multidão deste domingo, acreditar no Cristo, acreditar na Igreja de Cristo, acreditar nos discípulos de Cristo e acorrermos a Ele para que possamos ser saciados e um dia alcançar a glória do reino dos céus. Que Deus nos abençoe e abençoe os padres, que Maria Santíssima interceda por nós para que sejamos bons pastores no seio da comunidade e com esta comunidade, um dia, alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, chegarmos à glória do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.